Massoneto, nosso querido colega, super debatedor, para discutir com a gente sobre pacto antinupcial. Eu vou chamar o Dr. João Massoneto aqui. Bom Exatamente. dia, João, tudo Dia, bem? tudo jóia. Bem-vindo. E você? Eu estou muito feliz aqui de estar com você. O João, gente, foi um presente na nossa vida, né? Porque ele é super gente boa e ele consegue agregar, super agregador. Tem um grupo de discussão nacional lá, cada dia entra mais gente, e não só da área notarial e registral, né? Entra também debatedores de outras áreas, doutrinadores, e é um sucesso aquele grupo do João. E você sabe que eu tentei fazer isso há uns anos atrás também, não tive sucesso, viu, João? Mas até que eu tento, sempre tento. Eu fiz os grupos todos aqui de Minas. Aqui em Minas a gente tem um monte de grupos com 250 pessoas. Agora não tem mais limite, né? Antes era 250. Agora não É, tem mais. Mas enfim, bom, gente, se deixar eu começo a falar, não paro mais. Deixa eu apresentar o João primeiro. O João, ele é especialista em Direito Notarial e Registral pelo Centro Universitário Ítalo-Brasileiro, especialista em Direito Notarial e Registral pela USP de Ribeirão Preto, especialista em Direito Notarial e Registral com formação para Magistério Superior pela Universidade de Anhanguera, Uniderp, especialista em Direito Ambiental pela Universidade Norte do Paraná, Unopar, bacharel em Direito pela Universidade Paulista de Ribeirão Preto e membro da Comissão de Direito Notarial e Registral do AB do Estado de São Paulo. É preposto substituto do tabelião de notas e protesto de Monte Azul Paulista em São Paulo, onde ele começou em 99, antes de mim, que eu, nessa época, eu era procuradora da Fazenda Nacional. Eu fui procuradora há 14 anos, aí depois eu passei no concurso para o cartório, o concurso foi de 2003, mas eu assumi em 2007. Então, você é mais antigo que eu no Serviço Notarial de Registro. Apesar de que eu acho que você é mais novo que eu, né, João? Mas então, falei tudo, bom dia, bem-vindo. bom dia. Um prazer estar aqui com você, minha amiga. Na verdade, eu costumo brincar que eu nasci dentro de cartório, né? Porque meu pai é notário e em 99 foi quando eu comecei a trabalhar, vamos dizer assim, seriamente, registrado, né? Mas eu trabalhava eventualmente nas férias, atendia balcão, ele sempre me colocava lá para office boy, então assim, eu praticamente nasci dentro do cartório, né? Mas eu acho, na verdade, que eu me apaixonei pelo cartório depois, né? Então foi uma coisa estranha, porque eu poderia gostar desde de sempre, né? Mas não foi assim. Não que eu não gostasse, mas para mim era uma coisa normal. Mas gostar igual eu gosto hoje, por exemplo, foi bem depois. Pois é, mas eu também, assim, eu vou falar que no direito em geral, gente. Eu entrei no curso de direito porque eu gostava de escrever, sempre gostei de escrever, né? E aí eu falei, meu pai não é advogado, meu pai é engenheiro, minha mãe é professora de inglês. Então, assim, eu não tinha ninguém muito próximo que era advogado, eu não tinha escritório. E aí eu comecei a gostar mais de direito foi quando a gente põe a mão na massa, né? E em cartório, gente, a gente põe a mão na massa todos os dias. Aquela coisa, eu gosto de falar do Paulo Hermano. Paulo Hermano, nosso parceiro aqui no curso do Zero à Regularização, ele sempre fala assim, que os tabelionatos, né, são templos da autonomia privada. E eu acho tão bonito isso, porque é verdade, né? A gente trabalha com a vontade das partes, a gente vê os direitos sendo concretizados, a gente resolve problemas. Eu falo assim, a gente está aqui para resolver problema. E isso a gente se sente útil para a sociedade, né? Eu acho que é o mais importante de tudo, gente, a gente se sentir, qualquer profissão, né? A gente se sentir útil para a sociedade, valorizado, reconhecido. E graças a Deus, né, João? Cada dia mais vem vindo novas atribuições para a gente, tanto no registro civil, quanto no notas, quanto em outras, né, outras especialidades também. O registro de imóveis, o protesto, que tem tanto a oferecer. Espero que passe lá a cobrança, a execução da dívida ativa, vamos ver agora como é que vai ser. Mas, assim, eu acho que esse formato dos serviços notariais de registro aqui do Brasil, ele tem muito a oferecer para a população e o preconceito, às vezes, afasta as pessoas dos cartórios, né? Por isso que a gente está sempre trabalhando com os advogados, o pessoal fala assim, pode chamar que eu vou. Final de semana agora eu tive com a OAB falando de inventário, que eu adoro, né? Mas, gente,
tem tudo a ver, sucessões, com o assunto de hoje. O assunto de hoje é pacto antinupcial. E o João, ele adora esse tema e ele mesmo proporcionou alguns debates que até fizeram mudar a minha opinião. Eu vou deixar você fazer uma introdução, depois eu conto os casos aqui. Então, fala um pouquinho de pacto para nós. Por que você gosta tanto? Por que esse é o seu tema favorito? Só complementando o que você disse sobre o notário, uma das coisas que eu mais acho bonito também, que acho que é prazeroso demais, é que a confiança, né, que a sociedade tem na gente. Tanto é que foi a origem do notário, foi aí, né? Ele nasceu com a confiança do povo, né? Depois que regularizaram a profissão. A verdade é que essa é uma profissão jurídica que nasceu diferente das outras, né? Eu acho muito bacana. Mas o pacto, é assim, particularmente... O doutor José Luiz Germano está assistindo a gente. Oh, Beijo, doutor José Luiz. E falou que, ó, aniversário de Maringá. Ô, gente, eu sou fã de Maringá. Beijão para Maringá, parabéns. Eu tenho o Quincas, meu amigo, que mora aí em Maringá. Ele é procurador do Estado. Gente boníssima, viu? Depois eu vou te apresentar, doutor José Luiz. O doutor Germano é uma pessoa maravilhosa. Eu gosto demais dele. Aliás, veio até me visitar aqui. E eu brinco com ele que ele é o registrador com um coração de notário, porque assim, parece que ele tem... Eu nunca vi um registrador que sai para a rua junto com as pessoas para resolver o problema. Ele não quer devolver, ele quer resolver. Ele vai lá e fala com o notário, ele faz acontecer. Muito legal. Mas... voltando na questão do pacto, o porquê que me atrai o assunto é porque, assim, naturalmente, acho que já deu para perceber lá pelo nosso grupo de debates, todo tema mais polêmico me atrai. Porque até por isso que eu acho que dá certo o grupo de debates, porque se não houvesse polêmica, a gente não tinha o grupo, né? É isso aí. Não saía tantas ideias. Quantas vezes eu também não mudei de ideia, depois de teimar muito, né? Eu sou teimoso, quando eu fico lá defendendo uma tese. Quantas vezes eu não mudei de ideia pelos fortes argumentos que vêm de um lado, de outro? Eu lembro que antes desse grupo, era o grupo que o Paulo Geiger e o Felipe criaram lá, que era o cartório do Yahoo, lá, o cartório BR, que depois também veio por WhatsApp. E, bem lá atrás, eu ficava nesse negócio, olhando os debates e vendo assim, nossa, é verdade, eu vou nessa corrente aqui. Aí vinha um outro argumento tão bom do outro lado que eu falava, não, e ficava nem um ping-pong, assim. E eu vejo que hoje muitos que estão ali começando na área, eles sentem o mesmo prazer, talvez por isso que eu me apaixonei mais, assim, pela atividade, eles comentam comigo no particular, nossa, que grupo interessante, nossa, cada hora eu estou de um lado da posição, então eu acho isso muito bacana, desperta, né? Desperta interesse. E o pacto não foi diferente, assim como a permuta, que a gente tanto debateu no grupo. Só que o pacto, ele tem uma questão que atrai em mim esse desejo de modificar pelo que a gente atende no dia a dia. E não só nós, como os advogados, em sua grande maioria, eles estão vendo que as coisas mudaram. Antigamente, as pessoas elas não se divorciavam tanto, não era comum isso. E hoje em dia, isso é uma demanda verdadeira e cada vez mais crescente, onde pessoas que já têm o seu patrimônio formado, né, ficam divorciadas ou até viúvas e não querem misturar seu patrimônio, nenhum e nem outro. Olha como que é, nenhum e nem outro. E aí existe uma influência do Estado ao se admitir que não pode, que não tem sentido algum, ninguém se conforma com isso. Aí o que mais me chama a atenção é o seguinte: a doutrina majoritária tal, pensa nisso, pensa assim, né, que não pode. Mas quando a gente vai ver a fundo os argumentos, de um lado e de outro, eu particularmente, eu fico assim, perplexo, porque eu falo assim, não é possível.
Pois é. Todos os argumentos do João, outro deixa eu lado. só interromper um pouquinho, que você já está pulando, porque o pessoal aqui não tá no nosso grupo. Então, eles não estão entendendo do que a gente está falando. Gente, a gente está Verdade. falando de pacto antinupcial. E principalmente da questão do afastamento do cônjuge da condição de herdeiro. Porque muitas vezes é isso que ele falou, né? Agora temos uma nova. Um novo termo, que é o tal do divórcio grisalho, né? Que é do nosso novo colega de debates lá no grupo, o doutor, quem é que criou foi o Conrado, doutor Conrado Conrado. Paulino. Conrado Paulino, meu parente, eu também sou paulino. Conrado Paulino, tá? E aí ele falou de divórcio grisalho. O que está acontecendo, gente? As pessoas de uma idade mais razoável, tipo a minha, assim, né? Já tô com 54, não parece, porque eu não sou mais grisalha, porque eu pinto os cabelos, obviamente. Então, o que acontece? O que acontece? As pessoas, às vezes, querem se divorciar numa idade, assim, que né, já estão grisalhos, já tem filhos, já tem um patrimônio consolidado. E aí eles não querem que o cônjuge seja herdeiro. E às vezes os dois não querem. Não, às vezes não, tem que ser os dois, viu, gente? Porque pacto antinupcial, ele é feito quando ambos nos procuram no tabelionato, e a gente explica tudo para eles, e eles vão falar assim, então eu quero esse regime, ou então eu quero aquele regime, ok? É assim. Só que aqui no direito brasileiro, a gente está agora com um impasse, né, João? É um impasse. Por quê? Porque desde a última alteração do Código Civil, nós temos o cônjuge na condição de herdeiro necessário. Ninguém tem dúvida disso, né? Sobre o companheiro ser herdeiro ou necessário ou não, aí tem uma divergência, mas sobre o cônjuge, ninguém tem divergência, tá bem? Aí, o que acontece? Não teria... Bom, o STJ até agora tem decidido no sentido de que não pode ser afastada essa condição de herdeiro. Então, gente, tem uma amiga minha que ficou horrorizada outro dia. Uma amiga minha, até que gente estudada e tudo, mas não é da área jurídica. Chegou lá e falou assim, Letícia, eu vim aqui conversar porque eu tô querendo doar uns imóveis aqui para minha filha e tal, mas eu sou casada na comunhão parcial, não. Eu sou casada na separação consensual, separação consensual. Então, meu cônjuge não é herdeiro, né? Então tá tranquilo. Eu falei, o quê? Eu falei assim, o quê? Esse é o grande Não. problema, né, Letícia? O grande Pois problema esse que é o é que problema. até operadores do direito às vezes se confundem achando que separação total é total, né? Na vida e na morte. Pois é. E no direito sucessório não é assim. Tudo bem. Se você vai se divorciar e é separação total, ótimo. O que é de um e não. Agora, se vier a ter uma morte, um é herdeiro do outro. E eles não se. Tem gente que não sabe até hoje, que casou na total, não sabe. Eu falei com uma pessoa outro dia, ele falou: peraí, você tá querendo dizer que se eu morrer, minha mulher é herdeira junto com meus filhos? Eu falei: sim. Não. Sim, não. É isso mesmo. E o pior não, ou melhor, né? Depende da situação. Porque às vezes você quer que o cônjuge seja herdeiro. Se você quer, tá ótimo, gente. Se você quer, é isso mesmo. Agora você não quer. Outro dia eu atendi até um casal novinho lá no cartório, sabe? Novinho casal, só que o rapaz é super empresário e a moça, uma moça brilhante também, está estudando lá e tal. E aí o moço empresário não quer que ela, né, venha a ser herdeira, nem na hipótese deles não terem nem filhos, não terem nem filhos, nem ascendentes. Quer dizer, ele quer que os irmãos herdem. Isso é um planejamento sucessório que eles estão fazendo, porque para preservar a empresa, entendeu? Isso não tem nada de errado também, não, gente. Não tem nada de errado, desde que esteja todo mundo de acordo. Mas, por enquanto, o STJ não entende dessa forma. Importante ressaltar. Por enquanto, o posicionamento do STJ é o cônjuge é herdeiro. E aí? Né? Mas o João vai falar aqui pra gente quais os argumentos que a gente tem para falar que poderia sim afastar. Tem argumentos? Eles têm doutrinadores poderosos nessa discussão, né? Exato. Na verdade, o mais comum, o que mais acontece, é que eles não querem, não é assim, não quero que meu cônjuge ou meu companheiro seja herdeiro, não é isso. É que assim, eles não querem que seja herdeiro concorrendo com os filhos. Agora, se eles não têm filhos, nem pais, filhos, é lógico que eles vão falar, lógico, eu não vou querer que vá para outra pessoa, eu quero que está com... Então, assim, existe essa possibilidade, a pessoa fala assim, olha, eu não quero que concorrem com meus filhos. Se eu não tenho filhos ainda, mas se eu tiver,
Não quero que concorra, mesmo sendo filhos em comum. Não quero que concorra. Esse é o desejo das pessoas. Por quê? Porque normalmente a gente quer que fique para os nossos filhos. Isso é uma coisa super comum. No caso do divórcio grisalho, né, que o Conrado Paulinho fala, isso é ainda mais comum, gente. Eu já tenho os meus filhos, eu já vou fazer um novo relacionamento e eu não quero que os meus filhos sejam prejudicados, né? Então, assim, olha só que coisa. Ainda por cima que hoje em dia a gente tem poucos filhos, né? A gente tem poucos filhos. E aí, às vezes você tem um filho. Se você tem um filho e um cônjuge, divide 50% para cada um a herança. Já pensou nisso? Aconteceu um caso aqui, Letícia, aconteceu um caso aqui. Uhum. A pessoa divorciada, viúva ou divorciada, não lembro agora, mas eu sei que ele tinha uma filha. E ele começou a viver um relacionamento, assim, como namorado, vamos dizer assim. Mas aí foi caindo para convivência, que não tem jeito, né? Acaba indo morar junto e tal. Só que aí existe aquela particularidade, né? De querer constituir família e tal, que isso é muito... fica difícil, né? E o que aconteceu? Em 6 meses, praticamente, estava ali vivendo uma união estável, praticamente. Dificilmente não ia comprovar uma união estável. E, como a morte é imprevisível, morreu em 6 meses. O patrimônio que ele construiu a vida toda, que ele queria que fosse para a filha dele, que era só dele, vai ser dividido com a companheira por 6 meses de convivência em união estável. Você sabe que Então, assim, isso ainda dá para debater, né? Porque outro dia mesmo saiu uma decisão do STJ dizendo que 2 meses é pouco. Então, gente, o que é? A união estável ainda é outro complicador. Porque, pelo menos no casamento, as coisas são assim, daqui para frente, pacto antinupcial, tudo certo. Agora, união estável é aquela coisa, né? Ainda por cima hoje que a gente tem o namoro qualificado, qual que é o limite para poder ser união estável ou não ser união estável? O STJ falou que é a vontade. E aí, se não manifestou a vontade? Não manifestou a vontade. Nesse caso aí do João, 6 meses de convivência. Será que já virou união estável ou não? Quer dizer, olha a briga que isso vai dar nos tribunais. Vai chegar no STJ, 10 anos de briga. Ninguém merece, né? E a importância do planejamento sucessório vem nesse sentido, né? Porque aí as pessoas têm várias coisas para fazer. Elas podem, primeiro, quando começam a ter a união estável, podem ali estipular um regime diferente, com separação e tal. Ah, não, mas aí tem herança. Bom, você pode fazer um testamento para beneficiar o seu filho da parte disponível, 100% disponível. Então, tem várias coisas que é lógico, o advogado e o notário também, quando procurado, vão orientar. Agora, o fato de muitas pessoas na sociedade estarem casadas na separação total e achem ali que na morte é a mesma coisa, não é. Então, aí vem esse problema. E esse problema é um problema cada vez mais... vamos dizer assim, tá em alta. Por quê? Porque quanto mais a gente está evoluindo, mais casais divorciados tem, os viúvos que se relacionam novamente. Isso não tinha antes. E esse detalhe faz toda a diferença na jurisprudência e na doutrina. Antes, a gente também não tinha uma doutrina que foi estudar a fundo essa questão em razão do clamor social. Por quê? Porque não tinha esse clamor social. E quando começa a surgir uma doutrina que, ao contrário, nós estamos fazendo um artigo, eu, o Del Guercio e a Carolina Mosman, que a gente está tentando trazer todo esse cenário até em uma forma de tabela. De um lado, você tem duas justificativas do porquê que você não pode. Porque no Código Civil, e aí vem todo mundo falando a mesma coisa há anos, que tem o artigo 426 lá que fala assim, não pode ser objeto de contrato herança de pessoa viva. E por existir esse artigo, que é o tal do Pacta Corvina, não poderia dispor isso no pacto. Por quê? Porque aí tem o 1655 que fala que se tiver algo nulo ali, né? Se tiver algo que não pode, que é contrário à lei, é nulo. Essa é toda a justificativa deles, toda, né? 2 pontos só. Do outro lado,
você tem inúmeros argumentos, inúmeros, que comprovam, que, assim, claramente mostra que não é Pacta Corvina, que a origem do Pacta Corvina é realmente do corvo, daquela ave que fica esperando a morte, né, para comer o cadáver, vamos dizer assim. Então, isso significa o quê? Que do outro lado vai obter uma vantagem com a morte de alguém. Então, você não pode contratar, você não pode fazer algo. Por exemplo, eu não posso vender a minha herança porque aquela pessoa vai desejar a minha morte, porque com a minha morte ela vai ter algum benefício. Desse lado, da própria origem da palavra, a gente já vê que não tem nada de Pacta Corvina. Por quê? Porque ninguém vai ter vantagem com a morte do outro se eu estou renunciando a qualquer direito que eu tenha sobre. Não é um impondo que o outro não participe. É um dizendo eu não quero participar. É diferente. Então aí você vem, elenca muita coisa. Por exemplo, a começar de que o pacto antenupcial, apesar de muita polêmica durante anos, o pacto em si ele pode ser bilateral, porque é o acordo de vontades. Que todo o regramento. Qual é o acordo de vontade que tem no pacto? Estipular o regime de bens. E uma ou outra situação que os dois estão acordando. Agora, a renúncia dentro do pacto é uma cláusula que é unilateral. Eu vou renunciar. Então, se anulasse a cláusula, até hoje, STJ e tal, se anulasse, anularia a cláusula e não o pacto. Então, não tem sentido por que você não poderia colocar se fosse a questão de ser nula é a cláusula, não o pacto, né? E daí vem vindo outros vários argumentos, mas muitos argumentos. E o que eu achei mais interessante, Letícia, assim, ó, para quem lê todos os argumentos, não tem como não ficar na dúvida e falar assim, peraí, esse assunto não é igual você deixar dentro do cartório que um absolutamente incapaz lavre um ato. Por quê? Porque aí a gente sabe que o ato é nulo, não tem discussão nenhuma. Mas nesse ponto, nós estamos dizendo de uma lista enorme de motivos. E sabe o que eu acho mais interessante? A força que a doutrina faz, a doutrina não, que um ou dois civilistas fazem para não deixar inverter a doutrina nesse caso. Parece que está lutando contra por vaidade, por absoluta vaidade. Aí, vamos falar só de alguns doutrinadores que já estão defendendo, olha só, muitos doutrinadores já estão defendendo essa possibilidade de renúncia à herança pelo cônjuge no pacto antinupcial. É porque tem muita gente que entrou agora. Então, a gente está falando, gente, de pacto antinupcial e de renúncia pelos cônjuges no pacto, tá bem? É disso. E aí, olha a quantidade de doutrinadores poderosos, digamos assim, que estão falando desse assunto. Então, ó, nós temos o Mário Luiz Delgado, o Jânio Urbano Marinho Júnior, o Rolf Madaleno. Então, olha só o nível do debate, né? Agora o Conrado Paulino voltou atrás. Ó, sabe que nós temos também? Mauro Antonini, naquele Código Civil comentado do Peluso, do ministro Peluso, ele já defende isso aí também lá. Então, parece que estão escondendo os doutrinadores que estão ah, não, só tem dois. Não, não é, só tem os dois que iniciaram foi Rolf e Mário. Mas eu posso falar de mim mesmo, porque eu mesma, se vocês forem procurar, gente, eu escrevi a respeito disso em 2019. Eu e a minha filha Gabriela. Eu tenho que contar esse caso, porque o caso é muito engraçado. Foi o seguinte, minha filha era estagiária no escritório de advocacia e chegou para ela um caso desses pedindo para poder lavrar um pacto, né? Lavrar não, né? Para poder fazer a minuta, porque ela estava no escritório de advocacia, fazer uma minuta de um pacto em que o cônjuge renunciasse, tá? Aí renunciasse um à herança do outro. Tem essa questão da reciprocidade, que até o Eduardo Pacheco Ribeiro de Souza tem um texto maravilhoso, gente, maravilhoso. Quem me mandou foi o João. Espetacular, e ele explica isso tudo, dá uma visão global. O João vai mostrar para vocês. Isso, nesse livro aí. Jacomino, tem um artigo dele aqui, né? Muito bom o livro. O texto, gente, quem tem condições de ler, vale a pena ler. O que ele fala? Também dessa reciprocidade, que na hora de renunciar,
um renuncia ao do outro, que também, se você deixar só um renunciar, também não concordo não, porque daí um teria direito na herança do outro, o outro não, fica meio esquisito. Então, eu acho que a reciprocidade está todo mundo de acordo que deve ter, né? Mas, enfim, o que aconteceu no caso da minha filha lá? Chegou para ela e esse debate estava no início, tinha acabado de sair o primeiro artigo do Mário Luiz Delgado sobre esse assunto. Aí eu assim, olha, se fosse para mim aqui, eu não lavraria. Aí eu falei assim, olha, eu não vou lavrar, eu não lavraria, porque eu fui pesquisar o STJ e a posição do STJ de que é nulo. Então eu não vou lavrar. Já avisei lá, não vou lavrar, e aproveitei e escrevi um artigo junto com a Gabriela. Quem for procurar, vocês vão achar aí, tá? Que era renúncia ao direito sucessório do cônjuge no pacto antinupcial. Se jogar meu nome, vai aparecer. Mas eu estou reescrevendo esse artigo, porque, como diz o João, a gente está aqui, gente, o direito é fluido, né? O direito evolui. E a gente que é tabelião, a gente está aqui para atender as demandas da sociedade. A gente não pode simplesmente ficar parado, empacado, não. A pessoa precisa de uma solução. Qual é a solução? Tem até alguém perguntando aqui, ó. Se fosse só namoro, se você achar que não é união estável, é namoro, e os dois estão de acordo, faz um contrato de namoro. Você acha que isso resolve? Resolve? Entendo que resolve. O STJ, gente, tem reconhecido 1000 vezes que tem que ter a vontade para que a união estável seja união estável mesmo. Se ambos estão dizendo que não é união estável, não tem vontade, namoro. O STJ que falou, não fui a Letícia, não. Agora, no caso do casamento, é casamento. Casamento tem dúvida. Tô casando daqui pra frente, é cônjuge, né? E aí? Eu posso afastar ou não posso? Bom, o STJ, por enquanto, não mudou de posição, né, João? Eu não posso colocar lá por enquanto. Sem orientação. Não mudou por enquanto. Eu não posso porque colocar não lá tinha, no... Não tinha doutrina defendendo e mostrando tinha. todo esse outro lado. Não, e demora, as coisas nos tribunais, gente, demoram a chegar. As coisas que estão batendo na nossa porta todo dia, no tabelionato, custam a chegar no STJ. Óbvio, né? Vai demorar uns 10 anos para chegar no STJ. Pelo menos uns 5. Pelo menos uns 5 anos vai demorar. E né? as decisões, elas sempre se baseiam muito na doutrina. E a doutrina que prevalece no momento, por enquanto, é ainda essa resistência de que se encaixa no 426, que é Pacta Corvina. Isso. Mas muitos estão, como agora, recentemente, o Conrado Paulino, mudou de opinião. E muitos podem passar a mudar, porque são muitos argumentos. Aí, se isso acontecer e a doutrina inverter, o que não é difícil acontecer, por mais que alguns lutem contra, não sei o porquê, mas se inverter, fatalmente a jurisprudência vai inverter também. E aí que está o grande ponto. Se há uma probabilidade de mudança na doutrina e há uma polêmica real sobre o assunto, e o notário também é um operador do direito, aliás, já aproveitando, não se pode menosprezar a doutrina notarial também, que ela é muito importante e já modificou muita coisa na lei. E outra coisa, não é o civilista que foi escolhido para fazer o pacto antenupcial. Não é o advogado, ou o juiz, ou o promotor, ou o defensor. É o notário. A lei, o legislador, escolheu quem para fazer o pacto antenupcial? O notário. Então, será que o notário não tem direito a opinar, a ler e falar, não, isso aqui realmente... Aí o que a gente está querendo, aqui eu estou, por enquanto, numa defesa de que tem tudo para mudar e que os argumentos são muito, muito convincentes. Né? Para quem lê todos os argumentos, eu tô estudando muito sobre o tema, inclusive eu peguei teses de doutorado de pessoas escrevendo sobre esse tema, e cada hora tem um argumento diferente. Já acharam até inconstitucionalidade em colocar o 426 nessa situação. Até inconstitucionalidade, já acharam. Eles estão falando aqui do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, eles colocaram no Código de Normas a possibilidade, sim. Aliás, o Código de Normas do Rio de Janeiro, para mim, assim, tá de parabéns. Várias coisas boas. E isso, uma delas. E olha como que é. Porque a gente sabe de 1 ou 2 civilistas que estão brigando, né, para
retirarem do Código do Rio de Janeiro essa possibilidade. E veja bem, o Código do Rio de Janeiro não está dizendo que a doutrina majoritária está errada e que não é isso. Ele só está dizendo o seguinte, que as partes podem estabelecer isso, desde que avisadas que atualmente a doutrina majoritária é assim. Então, vamos dizer o seguinte... Nem diria a doutrina majoritária, eu diria mais a jurisprudência do STJ. Porque a doutrina, gente, está mudando toda. Pelo que eu estou lendo, por que a doutrina está mudando, gente? Porque tem essa demanda social. É aquilo, né? O cônjuge obrigatoriamente ser herdeiro, isso não encontra respaldo na vontade popular. Não é isso que o pessoal quer. Ninguém quer isso. E aí eles vão buscar a fundo o que nunca fizeram. Eles estão buscando a fundo o que nunca fizeram. Por quê? Porque a sociedade pede. Aí os doutrinadores estão estudando melhor o assunto. Não, peraí. Se tem um clamor, porque modificar a lei seria o ideal, como em Portugal. Beleza, seria o ideal. Porém, até modificar a lei, os doutrinadores o que fazem, os civilistas o que fazem? Estudam melhor o assunto para ver, né? Se realmente... Estão vindo argumentos de todos os lados. Eu li um argumento aqui muito interessante também, que nós estamos colocando nesse artigo aí que nós vamos fazer, todos os argumentos que a gente está achando. E eu achei um interessante que fala o seguinte... do Mauro Antonini, lá naquele Código Civil comentado. E ele fala, deixa eu ver se eu separei aqui. Ele fala o seguinte, que defende-se tanto, eu lembro de cabeça, defende-se tanto a questão matrimonial, sempre teve essa defesa, né? E isso afasta o desejo de casamento, isso afasta. Então, assim, é muito pior. Se você começar a ler tudo comparando, né? Vamos falar do artigo 426. Mas então você está falando do artigo 426 como se fosse o limite. Mas e o 1639 que fala especificamente de pacto, da parte patrimonial? Ele fala o seguinte, que para os nubentes, né, eles estão livres para dispor dos seus bens antes do casamento, como lhes aprouver. E ali ele não fala assim, mas isso só em vida. Para depois da morte, ele não pode dispor dos seus bens. Não, ele não fala. E ali ele poderia falar, porque ali é a parte. Aí eles vão lá nos contratos, pegam um artigo lá dos contratos, está bem longe, hein? 426, bem longe aqui do 1639, e aplicam aqui dentro, especificamente. Ainda com todas as visões de não ser pacta corvina, porque não tem sentido algum ser. Mas isso não é o pior, Letícia. O pior, sabe o que é? É que você vai ver Clovis Bevilacqua, em 1916, no projeto que ele fez, o projeto do Código Civil, Clovis Bevilacqua, escreveu no Código Civil comentado que ele fez, que não se trata na época era 1089, redação idêntica com o 426. Idêntica. Não mudou uma vírgula. Ele disse, olha, isso não aplica. Por que não aplica? Porque no projeto inicial primário do Código de 1916, lá tinha um artigo específico lá no Pacto Antinupcial que falava que não pode, lá no Pacto, mudar a ordem sucessória. Só que o Senado e a Câmara tirou. Quando vai lá e tira um artigo da parte específica que falava, significa o quê? Que então pode. Porque se no projeto tinha que não pode, não cabe associar aquele artigo. Ele disse isso. Clovis Bevilacqua disse isso. Então a gente vai descobrindo coisas que, assim, você precisa ler todos os argumentos que estão surgindo e só esse de falar que é pacta corvina. Para depois a gente entender o conteúdo de estudo. Tá, mas agora nós vamos pensar assim, tá, defendi a parte que existe isso e tal, que hoje eu me posiciono claramente no sentido de que não é pacta corvina, porém, eu respeito e faço da forma que a Letícia também faz e da forma que muitos notários fazem, que é o quê? É você explicar para as partes que isso hoje
ainda não inverteu. Que isso hoje a jurisprudência, né, ainda não permite. Eles cientes disso, e eles estão casando, não estão morrendo. A morte Exatamente. é imprevisível. A morte é imprevisível. Então, se daqui 10 anos você acha que vai ter o mesmo cenário, você acha que não há toda a probabilidade de já ter invertido a corrente majoritária da doutrina e, consequentemente, surgir as novas decisões e a jurisprudência também passar a admitir que não é pacta corvina? Isso é muito provável. E aí, você deu o direito para essas pessoas de, ao menos, cientes da posição, se eles saírem daqui, estão casando, fizeram o pacto nupcial e casaram, aí daí 2 dias eles morreram conscientes que não vai dar certo. Também não sei, vai que não seja a morte deles que ocasiona as novas, mas tudo bem. Mas vamos dizer o seguinte, eles estão cientes disso. Só tiveram a oportunidade de deixar lá escrito o seguinte, se lá no futuro, quando da morte, que a gente não sabe quando vai ser, já estiver a jurisprudência entendendo que não é pacta corvina, então a gente quer que aplique essa regra e a gente Pois é. deixou o nosso desejo. Qual que é a Porque aí... legalidade disso, gente? A gente está Não, constando aqui, tem olha só, terceiro, a tem vontade da terceiro parte. prejudicado. Ninguém está sendo prejudicado. Eu estou falando assim, ó, se a jurisprudência admitir, ou se a lei vier admitir, né, a vontade dos nubentes é um não participar da herança do outro. Pronto, gente, resolvido. Exatamente. Né? Não, A e aí... vontade deles é essa. Não tem nenhuma ilegalidade. Eu até não gosto assim, ó, renuncie eu expressamente só isso eu não gosto. Por quê? Porque, por enquanto, ainda está esse debate. Então, no próprio pacto, vai essa informação do jeitinho que o nosso colega Sim. João Massonetti explicou aqui agora. Como é que vai? Que as partes cientes que a jurisprudência atual do STJ, ao interpretar o artigo tal, é no sentido de que seria pacto corvina, mesmo assim, manifesta sua vontade de que, se mudar o entendimento, que eles querem não participar. Pronto, gente, eles falam isso. Aí, E outra coisa importante, João, só rapidinho. Uma coisa importante. Gente, e outra coisa, se eu coloquei isso aqui no pacto, isso também já fica até uma questão meio moral, de que no futuro, se a doutrina e a jurisprudência não mudarem, eu vou renunciar. Porque renunciar após a morte não tem dúvida não, gente. Renunciar depois da morte pode. Renunciar à herança, hein? Atenção, não estou falando de meação. Estou falando de herança. Por isso que esse debate aqui, normalmente, acontece quando a pessoa escolhe o regime da separação consensual, ok? Então, a gente está falando de herança. Agora, tem os outros casos aí, depois a gente pode falar, né, da separação obrigatória com afastamento da súmula 377, que isso também está tudo isso nessa onda de que um não quer participar da herança do outro, né? E nem ter, às vezes, meação sobre a parte do outro. Então, a questão do afastamento da súmula 377 foi para não ter meação, né? Então, olha só como é que tá legal esse debate, super interessante, e por isso que a gente fica perplexo com aquela decisão do Rio de Janeiro recente, né? Você quer falar um pouco disso? A decisão de São Paulo, pela mesma juíza, 2 decisões no sentido de nem assim. Eu não sei sinceramente, se não entendeu, porque até um amigo que fez que permitiu que fizessem esse texto no pacto, ele fez exatamente com todo esse cuidado, que eles sabem da oposição. Nem assim, a juíza não, por influência doutrinária. Por quê? Eles não querem escutar o outro lado, eles não querem ler todos os argumentos, mas só que eles também não querem uma solução igual essa, que diz, olha, só se puder, também não querem. Eu não sei o que eles querem. Eu acho que eles querem prejudicar a sociedade. Não tem sentido. Batendo nessa tecla, porque eles poderiam falar assim, ó, tudo bem, aí eu vou vou citar aqui, e eu não gosto de falar e não comprovar, tá? Eu vou citar três grandes juristas, aliás, que assim, falar de Zeno para mim é muito complicado, porque eu gostava demais dele, mas eu vou citar Zeno Veloso, Giselda Hironaka e Euclides de Oliveira, que apesar de ainda entenderem que é pacta corvina, na última live, uma das últimas que o Zeno fez,
em meio à Covid, tá lá, para quem quiser ver, tá lá, Rodrigo Toscano tem lá, Direito Civil, lá em uns vídeos que tem lá no YouTube. Procurem a live desses três. Eu entrei na live, como polêmico que sou naturalmente, eles estavam falando justamente sobre esse ponto, e eu falei, olha, pelo que eu sei, não é isso que os notários fazem. Eles não deixam a parte acreditar que está renunciando e que vai dar certo. Eles explicam e permitem que eles digam que se lá no futuro tal tiver sendo possível, eles queriam que ficasse esse desejo expresso. Aí, nesse momento, Euclides de Oliveira, Gisele de Ronac consentiram com sinal de positivo de que, tudo bem. E o Zeno falou, não, aí se esse tipo de saída inteligente, tudo bem. Quer dizer, até esses três grandes civilistas, que são muito conhecidos, Zeno, né, para fins sucessórios, pelo amor de Deus, até esses grandes juristas entenderam que se fosse dessa maneira, tudo bem. Só que tentam esconder o vídeo, mas está lá, está publicado lá. Esconder o vídeo é engraçado. Gente, não tem jeito de esconder vídeo, não, tá na internet. Depois a gente pode até fazer o link e colocar aqui no nosso, aqui no nosso Instagram para todo mundo ter acesso. Porque eu acho que é importantíssimo a gente ter acesso a esses debates. São três que, apesar de não mudarem ainda a opinião, são três civilistas de assim, alto intelecto e muito conhecidos, que admitiram que, então, esse meio termo de dizer, olha, eu sei que atualmente, mas como o tema é polêmico e pode mudar, então, eu acho que aí tudo bem, porque eles estão colocando ali o entendimento atual, que é o que nós fazemos, a maioria dos notários admite esse tipo de situação. E aí, não tem por que lutar contra isso. Isso que eu fico... E o Código do Rio de Janeiro é praticamente isso em curto espaço. Ele diz mais ou menos isso. Olha, eles podem aceitar desde que explique como é que está a atual situação. E volto a dizer o que eu disse no começo. É totalmente diferente, porque o notário ele pode praticar ato anulável. Né? Isso já está passivo. Porém, ele não pode praticar ato nulo. Mas, quando é uma nulidade questionável e não uma nulidade irrefutável, porque uma nulidade, por exemplo, de um absolutamente incapaz vender lá o imóvel que está no nome dele sem autorização judicial nem nada, aí tudo bem que nós não vamos praticar, porque ato nulo não tem divergência. Mas o que nós estamos dizendo aqui é que tem uma divergência se é realmente nulo. E tem muito argumento defendendo que não. E a probabilidade de mudar esse cenário é muito grande. Então é diferente. E não é irresponsabilidade do notário nunca. E tem mais uma coisa. Ao contrário, nós estamos exercendo a nossa função de dar forma jurídica à vontade das pessoas, gente. É isso que tabelião faz. Dar forma jurídica à vontade. E com segurança jurídica. Quer dizer, eu sentei, eu conversei, eu expliquei. Igual naquele caso dos jovenzinhos que me procuraram, e o rapaz é super empresário, e que eles queriam colocar lá a renúncia, né? Claro, recíproca, uma herança do outro, mas mesmo no caso deles não terem filhos, nem ascendentes, eles não queriam que o herança de jeito nenhum. Né? Não querem de jeito nenhum. Eles falaram assim, não, se for o caso, a gente vai comprar em conjunto. Eles estavam bem orientados, sabe? Eu só expliquei para eles, olha, isso que vocês colocaram aqui tá ótimo, interessante, tem muito doutrinador bom falando sobre isso, mas não é garantido. Aí eles assim, tá certo, expliquei, bonitinho. Qual que é o problema, gente? Qual que é o problema deles colocarem a vontade deles? Só para ficar né? E a gente deixa expresso no pacto, que eles estão cientes que atualmente o entendimento majoritário é no sentido de que aplica-se o 426. Isso. Mas há divergência e pode. Por isso que fala que no futuro, se for possível, gente, se for possível, eles estão falando, se for possível, eles não estão dizendo, tem que ser. Se for possível. É como se fosse que as partes estão falando assim, por favor, posso só colocar que eu estou sabendo de tudo isso, mas se lá na frente for possível, porque a morte
a morte é incerta. Se eles falecerem de 20, 30, 40 anos, esse cenário não vai ter mudado. Aí, sabe, e qual é o momento oportuno? É no pacto. Não tem jeito. Eles não vão, no meio do casamento, falar assim, peraí, eu vou divorciar e casar de novo para poder... Teve essa questão aqui, peraí, quem falou foi o Dan Ócio. Oi, Dan, beijo pra você. O Dan falou assim, que agora já tem gente procurando ele aqui, ó. Agora tem advogado pegando o Código do Rio de Janeiro, querendo fazer uma declaratória pós-casamento de renúncia de sucessão. Essa semana recebi um advogado querendo fazer isso. Então, gente, mas realmente, eu até entendo, não é que assim... que seja uma coisa absurda, não. Mas acontece que pacto pós-nupcial, a gente sabe que só com autorização judicial, porque eu o pacto pós-nupcial... Letícia, mas é justamente isso, a gente tem que separar. A pessoa vem aqui e fala o seguinte, eu quero fazer um pacto pós-nupcial, e não tem autorização judicial, nada, porque eu fiquei sabendo, no Rio de Janeiro, você vai explicar, não é assim, tal. Agora, vem cá. As partes não têm direito de fazer uma declaratória, seja qual momento que for, e dizer a mesma coisa. Você sabe o que estão fazendo em São Paulo? Primeira coisa, tem uma polêmica muito grande, e eu respeito muito o entendimento de, aliás, amigos meus, que eu gosto muito, registradores, que entram nesse mérito. Particularmente, eu acho que não tem que entrar no mérito de cláusulas que estão dentro do contrato, do Pacto Internupcial, contrato convencional, as disposições feitas. Não tem que entrar. Ele tem que entrar no quê? Escolher o regime? Escolher. Dá registro? Dá. Essas coisas não teriam que entrar. Mas tem a defesa de que ele pode, sim, deve entrar nesse mérito e tal. Então, já são 2 pessoas, 3 pessoas, o advogado orientando, o notário orientando, e agora o registrador também quer entrar lá. Se o registro... muitos registradores que entendem que não é pacta corvina e registra. Olha que salada que fica. E outros devolvem. Aí a juíza vai não pode nem assim. Olha que bagunça. Agora, o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo o pacto antenupcial, Letícia, aqui em São Paulo. Eles estão fazendo o pacto antenupcial e no mesmo dia, em ato contínuo, fazem uma escritura declaratória. Com esses termos. Por quê? Porque a escritura declaratória não vai. Mas aí se você não registra esse tipo de coisa, não vale contra terceiros. Mas quem disse que isso aí é para terceiros? É só para eles dois. Não é para terceiros, é entre os dois, né? Então, eles sempre arrumam um jeitinho. Eles estão querendo declarar. E escritura declaratória é possível, porque não é nula. Eles estão dizendo, olha, eu conheço a lei, sei que hoje não é, mas eu acredito que isso possa inverter, então a gente quer deixar para que se no futuro, só que não no pacto. Por quê? Porque aí não vai, a registro não devolve, não tem essas decisões absurdas. Gente, aliás, peraí um pouquinho. Aliás, já que entramos nisso, eu, Letícia, acho que para essas questões que são entre os dois, eu até mandei para você, João, acho que você devia aprofundar nisso, já que você gosta desse estudo. Essas questões que são só entre os dois não têm repercussão perante terceiros, não se referem especificamente a regime de bens, para mim não deviam estar no pacto. Para mim, essas questões deviam estar no tal do contrato matrimonial. Eu já escrevi sobre isso. Gente, joga no Google, contrato matrimonial e Letícia Maculan. Vocês vão achar, eu escrevi um texto quando eu fiz o mestrado lá em Portugal. Porque lá em Portugal, eles têm um negócio de enfiar tudo no pacto, umas coisas muito doidas. Pensa, gente, que até essa questão de visita aos sogros, essa questão de, sei lá, religião que os filhos vão adotar, que pode ser combinado, acho até legal combinar mesmo isso antes, não é? São questões interessantes. Mas o que a pessoa que vai negociar com você tem com isso? Entendeu? Para mim, essas questões íntimas podem ser objeto de um outro contrato, que podia ser o contrato matrimonial. Pode ser uma escritura declaratória? Até acho que pode, mas eu gosto mais dessa questão contratual mesmo, sabe? A gente podia dar um nome de contrato matrimonial. Eu acho isso bem interessante. Isso não é porque o que o João falou, proibido nunca foi. Porque a gente não pode sentar e escrever alguma coisa e pedir para o tabelião para registrar a nossa vontade? Claro que pode, né? Deixar isso documentado. E exatamente isso que você está falando, Letícia, está acontecendo na prática. Só que eles fazem o quê? Eles fazem no mesmo dia do pacto uma escritura declaratória, colocando que só diz respeito a eles, e bem ainda explicando que eles sabem do atual entendimento, tudo isso que a gente está falando. Que se no futuro for possível, eles queriam já deixar a vontade deles ali externada, de não participarem concorrendo com o filho um do outro.
fizeram a mesma coisa. Por ato público, fizeram uma declaratória, dá na mesma. Dá na mesma que depois ele não vai ter a cara de pau de falar que, né, na hora certa lá, falar que ele quer. Então, assim, Ah, não tão sabia, não resolvido. fui orientado, não combinei. Gente, olha, eu acho que a gente podia pegar esse gancho de as pessoas estarem querendo fazer essas disposições e trabalhar o contrato matrimonial, que para mim, isso aí, olha, qual que é a vantagem do contrato matrimonial? Preserva o direito à intimidade. Quer dizer, as pessoas, ninguém vai ficar sabendo que tem essas questões. Às vezes, eu até acho que tem umas coisas muito importantes. Atenção, gente, vê se vocês não acham importante. Você vai casar com um estrangeiro. Você já sabe que o estrangeiro tem uma certa relutância a tomar banho. Acontece. Aí você vai e coloca lá. Tem que tomar banho pelo menos dia sim, dia não. Olha só que legal. Você vai pôr isso no pacto antinupcial para todo mundo ficar vendo e rindo você? Ninguém merece, né? Igual você viu aquela disposição que o pessoal colocou, que foi até aí, que eu sei com você aí, aonde está errado? Aonde está errado que eles coloquem algo que fique, igual a súmula 377 na obrigatória, que fique, assim, reforce o que a lei diz. Pode trair? Não. Não pode trair. Então, eu não estou indo contra a lei, eu estou até reforçando. Ó, tanto não pode, tem mais, no meu caso ainda, se você trair, você vai pagar 10 mil para mim. Não, pois é, essa questão da traição, só que o negócio tá chegando às raias do absurdo, viu, gente? Eu aqui, até, eu mandei, não sei se vocês ficaram sabendo, esse caso foi aqui comigo, aqui no Cartão do Barreiro. Chegou um casal, queria colocar multa por traição no pacto. Eu sigo aquela corrente do Rosenwald, né? No sentido de que isso seria, não deveria colocar esse impacto, né? Eu até acho que não deveria colocar, até por preservação à intimidade também, viu? Mas no contrato matrimonial eu até colocaria. Mas, enfim, o que a gente faz quando o juiz... Aqui em Minas tem isso, não sei se em São Paulo tem, mas aqui em Minas, se pedem pra gente uma coisa que a gente não pode, entende que não pode fazer, a gente pode negar, fazer uma nota de devolução, e se a parte quiser, suscita dúvida, tá? É parecido com a dúvida do registro de imóvel, só que ficou pro tabelião. Aí também já tá podendo em São Paulo? Não, aí eu levanto. Porque no notário, na verdade, não tem a questão da dúvida registral, não tem Não previsão. tem previsão, Não, mas o nosso código de normas colocaram. Então é que o pode. nosso é o seguinte, não tem, mas devia ter essa previsão até para não ter confusão. Por quê? Porque pode fazer a consulta. Se eu me negar, eu tenho que negar expressamente, e aí, lógico, vai procurar o corregedor para dizer se a minha negativa tá... É até mais fácil, né? Porque não tem todo o procedimento de uma dúvida registral. Agora, Letícia, eu não sei se eu posso contar o que eu acho do teu caso. Pode. Eu tenho sério, te conhecendo, assim, sabendo do jeito que você interpreta e entende as coisas, eu tenho certeza que você deu uma nota de devolução e mandou um e-mail com todas as justificativas para que a juíza desse razão para a parte, para você Não, poder eu queria, porque era caso de. Realmente eu queria saber a posição dela sobre esse tema, porque eu nunca tinha lavrado aqui no cartório pacto com multa por traição, sabe, gente? Aí eu falei assim, então eu vou suscitar a dúvida aqui, vamos ver o que a juíza vai falar. Isso com certeza vai dar repercussão. E deu repercussão nacional, né? Bombou nacionalmente. Aliás, agora eu tô bombando de fazer pacto, gente, com traição. E as coisas que estão chegando para mim. Gente, o pessoal tá colocando multa por traição até por relacionamento na internet. Quer dizer, não é que chegou às vias de fato, nada não. É só porque você está paquerando na internet, já coloca a multa de 100 mil reais. Gente do céu! Eu fico pensando, que vida vai ser essa? É lógico, eu acho que tem que... A autonomia das partes, né, da vontade das partes, tem que ser sempre levada em consideração. Porém, acho que exageros que contrariam, coisas que eles colocam que contraria a lei, a gente sabe que não pode. Agora, esse caso da multa, eles estão colocando uma multa entre eles, pactuada, mas não estão contrariando a lei, porque a lei já fala que não pode trair. Mas você concorda comigo que seria melhor no outro instrumento? Não. Porque isso aí vai ficar ridículo. Gente, eu sei que tem possibilidade. Não sei se vocês sabem disso, gente. Anota aí, que tem muito aluno meu assistindo aqui. Não sei se vocês sabem disso, que é possível fazer uma certidão em resumo. Quer dizer, na certidão que eu entrego para vocês, não vai ter tudo
o inteiro teor do texto, não. Eu vou falar, por exemplo, é para levar para o registro de imóveis? Coloca, então, aqui só a questão patrimonial. Aí eu coloco só a questão patrimonial. Mas isso não é a praxe. Você já fez esse tipo de certidão? Eu já fiz, mas eu fiz só em caso de inventário. Mas para esse para pacto eu nunca fiz, e eu acho que vai ser complicado para os colegas fazerem, porque está todo mundo acostumado a fazer certidão em TTO. E aí fica uma coisa ridícula. Cá entre nós, é ridículo. O João, que vai comprar de mim o meu apartamento, lê aqui, olha, a Letícia colocou aqui, se o André pular o muro, ele vai ter que pagar R$ 1 milhão. Olha aqui. Aí vai ficar todo mundo comentando, coisa mais esquisita. Letícia, em tempos de extrato notarial, que é a nova onda. Extrato notarial, que vai para registro somente as questões ali, não tem obrigacional, né? Aí, você vai falar para mim que tem que entrar no mérito do que eles querem para depois da vida, em direito concorrencial ou não. Por isso que eu falo que não tem muito sentido o registrador devolver. Mas, respeito. Até você pode fazer, igual se o pessoal está com medo de não dar registro, gente, pede para poder gerar certidão por extrato. O registrador não precisa saber disso, não. Então, isso não é relevante para o registrador. Ou faz até essa saída inteligente que no caso, estão fazendo, né? Que é fazer uma escritura. Tá. Aí vem assim, será que esses registradores estão brigando tanto para manter o Pacta Corvina? Será que eles vão ficar bravos também com essas escrituras? Mas não está indo para registro, agora nós não temos como controlar, né? Porque como não vai a registro, não tem devolução, não tem decisão. Então, assim, e aí? Satisfeitos? Vamos mudar, então. Não precisa colocar no pacto, faz. É o que está fazendo. O pessoal arrumou um jeito. Estão fazendo isso aí, pronto. Dessa maneira, porque só diz respeito a eles. Né? Eu acho que essa intervenção do Estado não tem sentido algum. E eu, assim, quero muito terminar esse artigo com o Del Guercio e com a Carol, porque a gente está querendo trazer para o conhecimento de todos um apanhado de todos os argumentos que já buscaram, que já estão escrevendo, porque a maioria sabe só dos principais, que até vou fazer aqui um merchan para ele, que está muito legal, esse livro do Mário Delgado, onde ele fala sobre isso. Tá muito completo, tá muito bom, assim, sou fã dele. Depois podia tirar um print da tela ou mandar pra gente o link pra gente colocar. O pessoal tá pedindo também dos estudos da homenagem lá ao Sérgio Giacomino. Mostra pra gente o verde de novo. Esse aqui que tem o do Pacheco lá, que é muito bom, que inclusive ele defende muito a questão do notário ter essa possibilidade. Ao contrário do que alguns civilistas falam, que é pura irresponsabilidade, que nós temos que ser, quem admite fazer como eu, você e vários notários, que é com toda essa cautela, nós temos que ser responsabilizados. Inclusive eles dizem que nós, notários, fazemos por dinheiro. O pacto antenatal é um do que dá menos dinheiro no cartório, não tem sentido, ninguém ia querer se arriscar E outra coisa, eles iam fazer o pacto de qualquer jeito, a cláusula não ia impedir. Então, assim, tem uns argumentos que, mesmo você mostrando, eu fiz uma lista lá no grupo, você viu? Todo mundo começou a colocar os preços de pacto. Tem estado que é R$100 e poucos um pacto nupcial. Você acha que quem faz isso por dinheiro? Tudo eles querem associar que o notário faz por dinheiro. Não é verdade. É uma demanda da sociedade. Até pouco tempo atrás, o cônjuge não era herdeiro. Agora o cônjuge é herdeiro, ok. Mas, e se ele não quiser ser? Ele está obrigado a ser se ele não quer ser. Às vezes a pessoa vai deixar de casar com medo do outro ser. É o que está acontecendo. A Carol tem, assim como você contou a história, a Carol tem uma amiga íntima dela, que ela não está se privando de ter relacionamento com medo disso aí. Gente, que é o que o Mauro Antonini fala. Olha o que isso vem repercutir, que é bem pior. Porque se o Estado sempre quis facilitar, tanto é que não tem o que tentaram facilitar a conversão da união estável em casamento, isso mostra o quê? Que é um incentivo para se casarem. E olha o que ir por esse lado, de não deixar que pelo menos eles façam com toda a cautela isso aí, provoca o quê nas pessoas? Provoca justamente o contrário, não querer casar, não querer se unir, não querer poder ter o direito de amar, né, de se relacionar com outra pessoa. Tudo é ruim.
pensando Pois por esse é. lado. É verdade. Mas, gente, então vamos só concluir. O que eu e o João defendemos? Nós defendemos que o tabelião pode, igual está no Código de Normas do Rio de Janeiro, fazer constar que um não deseja participar da herança do outro se a jurisprudência, a lei, vierem a permitir no futuro, ok? Então, com as No momento da cautelas, não tem morte. nenhum problema. É claro que isso vai ser lá no momento da morte, né? Não é agora, não está renunciando agora, né? Se no momento da morte, né? Acontecer de a jurisprudência ou a lei terem evoluído, porque parece que vai evoluir, né? Até em Portugal isso evoluiu, gente. Portugal, eles mudaram lá na lei. Então, por que não já fazer constar isso no pacto antinupcial? Não vejo nenhuma ilegalidade. Na verdade, o que a gente tem que fazer, e isso a gente sempre tem que fazer mesmo, é só ver se ambos estão cientes do passo que eles estão dando, estão cientes do que eles estão assinando. Se eles estiverem, não vejo problema nenhum. Não é isso, João? E colocar expressamente essa ciência deles, que eles foram alertados pelo notário, que no atual momento a majoritária entende que não pode e tal. Por isso que eles querem que só lá no evento morte, que é incerto, né, lá no futuro, se a doutrina inverter, se a jurisprudência estiver permitindo, que então se dê atenção para o desejo deles, né, ali externado. Agora, uma outra opção para os advogados e também para os notários é o quê? Fazer o pacto sem inserir isso aí e fazer uma escritura declaratória em ato contínuo, onde eles colocam isso aí que só diz respeito a eles, mais ninguém. Pois Né? é. Aliás, vou defender aqui o contrato matrimonial. Estou gostando, porque eu acho que a gente tem que revisitar o contrato matrimonial, que vai ser solução para esse caso aí, hein? Contrato matrimonial na cabeça, gente. Ó. Vamos discutir isso aí, vamos ver se a gente consegue até passar uma lei, ou então, quem sabe, uma norma do CNJ falando sobre contrato matrimonial, seria lindo, porque né, a gente teve essa ideia há 1000 anos atrás, e eu acho que é bem legal e preserva a intimidade. Ok? Gente, eu tenho que ir mesmo porque hoje tem o Registre-se. Começa essa semana o Registre-se, que é um movimento feito pelo CNJ, com parceria com todos os registradores civis, para registrar, na verdade, dar a certidão, né? Para quem não tem a certidão, perdeu a certidão por algum motivo. Também podemos fazer registro tardio, a gente já sabe disso, né? Para quem nunca teve registro. Então, essa semana vai ser uma semana de super mobilização, tá? Mais voltada para a população de rua, mas eu acho que podemos atender todo mundo, como já está previsto. Então, se você conhece alguém que não tem registro ou perdeu um registro, essa é uma super semana de mobilização. Começa hoje até o final dessa semana, ok? Registre-se do CNJ, procura saber mais. Beijo para vocês. Obrigada, João. Vamos voltar para falar de outros temas depois, adorei. Vamos sim. Beijão. Tudo de bom. Beijão.